Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Então, nós, tendo lido a biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás, agora passamos a um apêndice do livro que nós lemos, e vamos fazer uma análise dos escritos de São João Crisóstomo. É um apêndice escrito por Francisco Fals, né? E depois leremos algumas passagens das homilias e dos escritos de São João Crisóstomo, que é a parte final do livro. Toda a obra escrita é, de alguma maneira, uma transparência do seu autor. Não há textos impessoais e neutros, especialmente quando neles se tocam temas relacionados com as mais profundas convicções do escritor. As convicções que lhe cunharam o sentido da vida, aquelas por que sacrificou ambições e projetos, aquelas pelas quais não hesitou em arriscar ou até em dar a vida. Este é o caso dos escritos dos grandes santos. Mesmo quando eles fazem o possível para ocultar-se, as suas obras os mostram. É difícil imaginar, por exemplo, uma obra mais impessoal e objetiva que a de Santo Tomás de Aquino. Nela, as ideias se encadeiam pela força da sua própria lógica, sem que se note em momento algum o palpitar do homem que as pensou. E, no entanto, é nesta ausência que Tomás se faz presente. O grande contemplador de Deus vive só para a verdade que ama e por trás dela se apaga. De uma outra forma, também nos sermões e tratados de Santo Agostinho reverbera a toda hora o fulgor da sua alma ardente e experimentada certeza de que só o dom da graça pode arrancar o homem do abismo e elevá-lo até as alturas de Deus. Não é só nas confissões, mas também nos tratados mais altamente especulativos de Agostinho, que a carne e o sangue em luta e a alma agradecida extravasam pelas frestas do raciocínio. Essa transparência do homem na sua obra é especialmente patente e tocante no caso de São João Crisóstomo. Quem lê e medita as suas homilias e os seus outros escritos vê, a cada passo, formar-se-lhe diante dos olhos a imagem de um dos santos mais profundamente cordiais, mais calidamente próximos do coração dos homens, que o amor de Cristo e a sua graça já suscitaram nesta terra. O leitor atento de São João Crisóstomo sente-se quase sem reparar, cativado por essa alma incomparável, ao mesmo tempo delicada e forte, compreensiva e santamente exigente, terna, mas inabalável, consumida por um zelo e uma caridade, um afeto cordial, sem limites, por aqueles que Cristo confiou aos seus cuidados de pastor.
abre aspas, não há sinal e marca que mais distinga o cristão e aquele que ama Cristo do que a sua solicitude pelos seus irmãos e o zelo pela salvação das almas, fecha aspas. Palavras de São João Crisóstomo. Né? Há diferença de outros santos padres que também nos legaram uma ampla obra escrita. São João Crisóstomo não é um intelectual inclinado a mergulhar no mundo das ideias, da pura especulação filosófica ou teológica. Não há uma só das suas obras que possa ser considerada de pesquisa ou debate teológico propriamente dito. Nesse sentido, o nosso santo, em confronto com os outros santos padres da antiguidade, é uma exceção. Está falando aqui dos santos padres, são os padres da patrística, né, grega e latina. No caso, São João Crisóstomo é da patrística grega, né? Porventura, insinua-se com isso que os seus escritos são pobres em doutrina? Não. E aqui há um paradoxo que não é paradoxo. Nas obras de São João Crisóstomo, contém-se efetivamente uma rica, vasta e profunda exposição das verdades da fé e da moral de Cristo. Nelas se refletem as grandes controvérsias dogmáticas da época, nas quais, porém, evita cuidadosamente envolver-se. Nelas ganham clareza meridiana algumas das questões teológicas mais intricadas. Nelas refugie, enfim, sempre viva e nova, toda a fé tradicional da Igreja. Mas João não é um intelectual, aqui, palavra entre aspas, de gabinete. É um pastor que ama o seu rebanho. As verdades da fé, para ele, não são assunto de livros, nem de especialistas. São sangue e alimento para as almas. Ele não especula, prega, não discute, proclama, não divaga, aplica à vida real. São João Crisóstomo é, como mostram os seus escritos, com a transparência de um cristal, um pai, um médico, um mestre de almas. Isto é, um sacerdote, um ministro de Deus, constituído em favor dos homens. Expressão da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1. A palavra que domina, como poucos, é vista por ele como um autêntico instrumento médico para debelar a doença e fomentar a saúde das almas. Abre aspas. Este é o instrumento, este o alimento, esta a mudança de ares. A palavra tem a mesma função da medicina. Ela é o nosso fogo, é o nosso ferro. Deve-se lançar mão da palavra, quer seja necessário queimar, quer seja preciso cortar. Com a palavra levantamos a alma caída, aliviamos o inchaço da inflamada, cortamos o supérfluo, suprimos o defeituoso e, enfim, realizamos qualquer outra operação conveniente para a saúde da alma, fecha aspas. E dado que o pregador transmite vida, o ouvinte deve procurar conservá-la e aumentá-la. Abre aspas. Se todos os dias despejamos a água num vaso furado, se não pomos
em guardar a palavra de Deus, o mesmo cuidado que empregamos para conservar o ouro e a prata, não obteremos vantagem alguma dos nossos encontros. Fecha aspas. A maior parte dos seus numerosos escritos, dos quais chegaram até nós, dos que chegaram até nós, são homilias dirigidas ao povo que ele nunca escreveu. Corrigiu apenas as notas tomadas por outros enquanto falava. Na sua quase totalidade, foram pregadas em Antioquia entre os anos 388 e 397, antes dele ir para Constantinopla, né? Um reduzido número delas foram pronunciadas já como bispo em Constantinopla. Quase todas são exposições, comentários da Sagrada Escritura, quer sobre livros do Antigo Testamento, o Gênesis, os Salmos, o profeta Isaías, etc., quer sobre o Novo, os Evangelhos de São Mateus e de São João, os Atos dos Apóstolos, diversas cartas de São Paulo, etc. Mas são homilias, ou seja, pregações dirigidas a um público concreto, com umas circunstâncias e problemas bem determinados que o pregador conhece bem. Mantendo, como bom discípulo da escola de Antioquia, uma grande fidelidade ao sentido literal da Bíblia, João possuía o dom de captar, nos textos sagrados, as luzes que melhor podiam iluminar os problemas vitais dos seus ouvintes, as que mais incisivamente podiam atingir-lhes o coração e a vontade. Todos percebiam que era um homem de Deus que falava, com paixão serena. Nunca foi estridente nem descontrolado. E com um incontestável amor por aqueles a quem se dirigia, movido por um imenso desejo de ajudá-los. Porque a verdade é que São João Crisóstomo, embora seja o maior orador cristão de todos os tempos, jamais deslizou para a exibição retórica. Jamais cedeu ao floreio do verbalismo deslumbrante mais oco. Ele era, como já víamos, o pai, era o médico, era o amigo que falava, e falava muitíssimo bem, de coração a coração, para despertar, para consolar, para aconselhar e encorajar, para aplicar o cautério que queima e cura, para provocar reviravoltas capazes de levar à conversão. Por isso, às vezes sofria ao perceber que seus ouvintes ficavam na superfície da sua pregação, empolgados pela beleza e calor da palavra, mas sem penetrar-lhe a substância. Abre aspas. De que servem? Queixa-se. Os meus trabalhos, se os meus ouvintes não querem aproveitar-se das minhas palavras. Muitas vezes ocorreu-me a ideia de baixar uma lei que proibisse os aplausos e mandasse escutar em silêncio. Eu vos peço, concordai comigo e estabeleçamos agora mesmo esta lei, que a ninguém seja lícito aplaudir enquanto eu estiver falando, que todo o empenho e fervor estejam colocados em receber o que se diz. Fecha aspas. Nesse mesmo momento, irrompem de novo os aplausos dos fiéis e João, desolado, desabafa. Abre aspas. Por que
aplaudis? Estou dando uma lei sobre isto e nem sequer consentis em escutá-la. Esta lei seria fonte de inúmeros bens e uma escola de virtude. Fecha aspas. O enorme sucesso das homilias de São João aplica-se primeiro porque era santo. Deixava Deus atuar por intermédio dele. Mas explica-se também porque era profundamente humano. É significativo que, não raro, mantivesse os seus ouvintes suspensos de seus lábios por mais de 2 horas e que os seus sermões chegassem a fazer, com êxito, concorrência aos teatros e às corridas de cavalos. São João Crisóstomo era um santo que, como todos os verdadeiros e grandes imitadores de Cristo, tinha um enorme coração. Compreendia o seu povo, sofria e alegrava-se com ele, amava-o com todas as suas forças. E o povo de então, como o de agora, tinha um sexto sentido muito fino para perceber quando era querido por alguém que não hesitaria em dar a vida pelo seu bem. Daí a reação de imensa dor e ardente solidariedade dos fiéis de Constantinopla e também dos antigos fiéis de Antioquia, quando rebentaram com sanha as calúnias contra ele, as perseguições e, finalmente, o exílio e a morte. São bem expressivas a esse respeito as palavras da homilia pronunciada em Constantinopla antes do exílio. Abre aspas para São João Crisóstomo. Onde estou eu, aí estais vós. Onde estais, aí eu também. Somos um só corpo, e não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distintos, mas unidos na caridade, que nem a morte poderá extinguir. Porque, embora morra o meu corpo, viverá a alma que se lembrará do povo. Vós sois meus cidadãos, vós, meus pais, vós, meus irmãos, vós, filhos, vós, membros, vós, corpo. Para mim, sois a luz, ou melhor, mais deliciosos que essa luz. O raio de sol, para mim, é vida, mas o vosso amor tece-me a coroa para o futuro. Fecha aspas. João era humano pelo seu amor, mas era humano também pela sua sinceridade. Era intimamente sincero com Deus, fiel, portanto, à verdade, e por isso era espontaneamente sincero com seus ouvintes, mesmo quando fustigava fortemente os vícios e não tinha papas na língua quando a consciência lhe pedia que o fizesse. Falava com tal franqueza de amigo, punha o dedo na chaga com tão pura autenticidade, que os que o escutavam, com raras exceções, em vez de se sentirem feridos e ressentidos, sentiam-se comovidos. Choravam, apoiavam, aplaudiam, abaixavam a cabeça num sincero propósito de arrependimento e mudança. Veja-se, por exemplo, a franqueza direta com que procurava afastar as suas ovelhas da contaminação dos espetáculos imorais. Abre aspas para São João Crisóstomo. Vós, sentados no teatro, onde tanta coisa incita à torpeza, vedes a mulher que entra no palco, de cabeça descoberta em maneiras impúdicas ou impudicas, com roupas douradas e gestos
voluptuosos, a cantar canções obscenas, a dizer as coisas mais sensuais que se possam imaginar, às quais vos inclinais para prestar melhor atenção, e vindes agora dizer-me que nada sentis? Sois porventura de pedra e de ferro? Fascinados por aquela mulher, vós vos tornais seus escravos, de sorte que as vossas esposas passam a parecer desagradáveis, os vossos filhos importunos, a vossa casa fastidiosa, as vossas responsabilidades incômodas, e tudo o mais pesado e aborrecido. Fecha aspas. Essa é a sinceridade, né, de São João, que o autor está chamando a atenção, né? Essas qualidades da oratória de São João Crisóstomo fazem com que seja talvez o padre dos 5 primeiros séculos que nos fala ainda hoje, neste final de século XX, que é quando o texto foi escrito, né? Com uma linguagem mais atual. Muitos santos padres são admiráveis. Alguns são mesmo empolgantes. Santo Agostinho comove as entranhas da alma. Mas não há nenhum pregador da antiguidade que fale uma linguagem mais nossa, mais inteligível e próxima de nós que João Crisóstomo. Já víamos a explicação disto, em que era um homem profundamente conhecedor do coração e dotado de um senso eminentemente prático. O ser humano, o ouvinte, não era para ele uma peça anatômica na mesa de dissecação da filosofia, da psicologia ou da antropologia. Era o homem real e concreto, Isidoro, Luciano, Macário, Teodora, o homem que sonha e ama, sofre, fraqueja e luta como nós. O homem de então, que, como o de 15 séculos depois, sentia aspirações de infinito, misturadas com o barro rasteiro dos 7 pecados capitais. O ouvinte de São João Crisóstomo é, em suma, aquele que, com palavras de Guimarães Rosa, chamaríamos de homem humano. Expressão entre aspas. E este é eterno. A própria história se encarregou de despejar no ralo as pretensões historicistas de uma natureza humana essencialmente mutável, conforme a evolução estrutural da sociedade. Em todas as épocas e latitudes, o homem é sempre homem, saído de Deus e caído no pecado, com as mesmas grandezas e as mesmas abjeções. O homem que Jesus Cristo veio salvar com a sua morte na cruz. Tão humano é João Crisóstomo, que mesmo quando não prega, mesmo quando escreve no recesso do seu gabinete, continua a falar a alguém. Este é o caso dos diversos tratados que redigiu sem finalidade homilética, como os dedicados ao sacerdócio, uma obra-prima de valor perene, à vida monástica, às virgens e viúvas, ao sofrimento,
à educação dos filhos. Já os temas mencionados falam por si, mas falam ainda mais claramente se lhes conhecem as circunstâncias. O tratado sobre o sacerdócio, por exemplo, é um pedido de desculpas. Após ter combinado com um amigo chamado Basílio que ambos só aceitariam ser ordenados sacerdotes se fosse de comum acordo, e caminhando os dois juntos para o altar, João, ainda jovem, faz uma hábil finta e deixa Basílio só à hora de receber as ordens sagradas. O tratado é uma justificativa da sua atitude, que Basílio julgou, não sem fundamento, como uma julgada pouco limpa. João excusa-se, declarando-se indigno da sublime dignidade do sacerdócio, e trata dessa dignidade com tal maravilhada admiração que o opúsculo passou a ser uma das obras clássicas sobre a grandeza do sacerdócio cristão e do santo sacrifício da missa. Abre aspas para um trecho aqui do tratado, né? Contempla o Senhor sacrificado e colocado como vítima sobre o altar. Olha o sacerdote que preside ao sacrifício e ora. Olha também para todos os presentes, como que banhados e tingidos por aquele sangue preciosíssimo. E dize-me se pensas estar ainda entre os homens, sobre a terra, ou não te sentes antes transportado subitamente para o céu, e ali, tendo manido todo o pensamento carnal, não te parece estar contemplando com a alma pura a própria glória celeste? Fecha aspas. Outro exemplo. Seu amigo Teodoro, o futuro bispo e teólogo Teodoro de Homópolis Suécia, está sentindo abalar-se a sua vocação de monge por causa de uma mulher chamada Hermione. Já deu os primeiros passos que o desviam do caminho. João dirige-lhe então um tratado em que, ao lado do panegírico da vida monástica, deixa algumas das páginas mais belas e cálidas que jamais foram escritas sobre a misericórdia de Deus, o arrependimento e a confiança. Abre aspas para São João Crisóstomo. Ficas convencido, afinal, de que é preciso não desesperar jamais, como se as doenças da alma fossem incuráveis? Ou terei que apelar para novos argumentos? Porque, ainda que tu desesperes 1000 vezes de ti mesmo, eu jamais desesperarei de ti. Aquele Deus que tanto empenho tem em que o amemos e tudo encaminha para esse fim, aquele que por nosso amor não poupou o seu Filho unigênito e só deseja que com ele nos reconciliemos para ficar satisfeito, como não há de receber e amar os que se arrependem? Porque os que se convertem pela penitência depois podem brilhar de modo esplêndido e extraordinário, por vezes ainda mais do que aqueles que jamais caíram.
Aqui, eu vou parar por aqui essa leitura hoje. Essa análise, né, das obras de São João Crisóstomo. E comentar o seguinte. O que o autor, né, o Francisco Fausto, está querendo nos dizer aqui, né, é que toda a obra de São João Crisóstomo foi produzida, saiu dele por amor, né, com um propósito definido. Ele nunca escreveu por escrever, né? Ele nunca teve o impulso de produzir uma obra perene, né? Nunca partiu de um interesse, digamos, literário ou doutrinário ou filosófico ou metafísico. Não é? Ele sempre estava tratando dos problemas da época, dos fiéis, dos amigos, né? E tudo que ele produziu foi assim, né? Então, veja, os escritos, ele dá dois exemplos aqui, né? Bom, das homilias não precisa dizer, porque a homilia já é uma peça literária, né? Que o padre produz para a circunstância, né? Para a circunstância da missa, né? Ficamos sabendo aqui que ele não escrevia as homilias, né? E alguém tomava nota e depois ele revisou, né, esses textos, essas notas dos fiéis, né? Mas ele não escrevia as homilias, por exemplo, como escrevia Padre Antônio Vieira, né? Padre Antônio Vieira escrevia as homilias, né? Os sermões, né? Mas não São João Crisóstomo, né? E depois mesmo os outros escritos, né? Que foram, digamos assim, retirados da pena de São João Crisóstomo por objetivos específicos, né? Se tornaram clássicos, mas o motivo era um motivo muito específico, né? Ele dá o exemplo do tratado sobre o sacerdócio, né? Que foi um pedido de desculpa que ele fez a um companheiro, Basílio, né? Que combinou com ele que ambos se tornariam padres juntos, né? E ele recuou, né? Ele deixou o Basílio se tornar padre antes dele, né? Então veja, esse tratado sobre o sacerdócio ele escreveu antes de ser padre, antes de ser ordenado, né? E depois aqui o outro tratado que ele escreve, né, para o amigo, né? Amigo que ficou importantíssimo, né? O Teodoro de Mopsuestia, né? Um tratado sobre a misericórdia de Deus, né? Enfim, para um amigo que estava num abismo, próximo à beira de um abismo, por uma paixão de uma mulher, né? Chamada Hermione, né? E então, digamos assim, a obra de São João Crisóstomo é uma escritos de combate, né? Escritos feitos para servir a um propósito
prático do momento dele, né? E que se transforma numa literatura universal, né? Clássica, universal. E para nós, uma riqueza extraordinária, né? Tá certo? Então, eu queria ouvir comentários de vocês sobre a leitura de hoje, sobre os escritos de São João Crisóstomo, se houver. Tudo bom? Tudo bom. Esse São João Crisóstomo, ele tem que ser o nosso santo padroeiro e exorcista dos escolásticos de escadaria de igreja, né, e os especuladores de padaria, né? Enquanto uns ficam lá só especulando coisas orbitais, milho orbital, lá nós, né, São João já tinha essa oratória voltada para a meditação e a tomada de uma ação prática. Dia a dia, dia a dia. Exatamente, com tempo, com local, enquanto os escolásticos estão lá, né, especulando, esmiuçando coisinhas, detalhes sutis, né, e aí você pega com o sujeito dele e fala assim, você arrumou essa cama hoje? E querendo voltar à Idade Média, né? Pois é, exatamente. Você de vez em quando lava os pratos, sabe, assim, serzinha um furinho na sua roupa, e aí, você trata seus pais com respeito, fez dever de casa? É. É. Não é nem isso, né? Não dizer se assim os deveres, vamos ver, assim das coisas corporais, às vezes eles nem cumprem, nem a gente fica pensando, talvez as espirituais muito menos, né? Não sei, né? Mas foi muito esse texto escrito aí, né? Esses elogios a São João Crisóstomo também, muito bem escrito O também, Francisco valeria, Fausto é muito bom. não é? É. E ele mereceria até ter sido escrito como uma introdução, como um prólogo, né? Para as pessoas já começarem a atentar para isso, embora não tenha sido necessário, né? Porque a gente acaba chegando a conclusões parecidas, embora a gente não consiga se expressar com a mesma beleza que ele, né? Muito, muito interessante. E lá na frente tem um texto lá que lembra muito o que o senhor fala muito, né? São João ele tinha uma preocupação com o exercício das virtudes, né? Que ele falava, para que fugir para as colinas, né? Mas mais importante ser virtuoso aqui nessa cidade aqui, só falta ele falou assim, nessa Babilônia, né? Nessa Babilônia, do que É. ser um virtuoso isolado nas cavernas, nas colinas, uma coisa assim. E Né? olha que ele foi um deles, né? Ele estava falando de experiência própria, né? É. Porque ser virtuoso no isolamento não é difícil. Ser virtuoso com as situações que são controláveis, né? Não é complicado, né? Embora o tipo de virtude que ali se treine, vamos dizer assim, dá para ser treinada melhor no isolamento, né? Isso aí é possível, né? Vamos supor, aprender ali o silêncio, se dedicar à meditação e tal. Mas é no exercício com o tráfico com o próximo, com situações, né, que a providência divina nos coloca, que a gente vai perceber exatamente o tanto que a gente é virtuoso ou não. Né? Muitas vezes falha, fracassa, ou é insuficiente naquilo, e ali você começa, né, a ver e trabalhar aquilo para poder melhorar, né? Vão ter outros embates, inclusive iguaizinhos, semelhantes, muito, muito semelhantes. Mas na frente a gente não pode cair, né? Mas muito interessante esse texto, muito bonito. É. Agora, interessante é o pessoal irrompendo em aplausos dentro da igreja, né, professor? Ele fala, exatamente. Ele fala para não aplaudir o pessoal. Essa coisa é, é uma reação emocional, né? Que Sim, prejudicial. Né? sim. As Aplaude. pessoas. Não, hoje se aplaude a Bíblia, né? Entrando Ah, assim. Aplaude. sim. O pessoal.
Ai, ai. Nem me lembrava mais disso, hein, professor? Acabou de É, citar um fantasma aí pra mim. também assim, eu vi. São as lembranças antigas. Mas aplaudem tudo, né? Quer dizer, assim. E é por isso que o Francisco Fausto lembra a gente que o São João Crisóstomo escreve para nós hoje, né? Sim. Assim, o que ele escreve, e a gente, ao longo da biografia dele, a gente foi notando, né? Que ele estava falando para nós, né? Sim. A realidade, inclusive, lá de Constantinopla é extremamente parecida com a nossa. É, Poderia trocar os nomes da cidade assim para algumas nossas aqui, alguns nomes lá em grego para alguns nomes aqui nossos e pronto. Né? é, é. E assim, a bandalheira era parecida, né? Semelhante. E quando o São João Crisóstomo fala dos teatros, das corridas de cavalo, ele está falando de todas as nossas diversões comuns hoje em dia, né? Uhum. Que são de internet hoje em dia, não. Às vezes de palco, né? Nós vimos aqui no Brasil nesse final de semana, né? Uma dessas, um desses teatros, uma dessas mulheres, né? Mas assim, é muito pela internet hoje, né? Nosso teatro é pela internet. Dá para ter acesso a isso. É, Mais fácil ainda, né? é. A pessoa Então, tinha de se deslocar, comprar um mais ingresso ali. importante é ainda mais importante para nós, né? As palavras de São João Crisóstomo do que talvez fosse para Constantinopla daquela época. Sim. Constantinopla já foi, nós estamos aqui ainda. É, Aqui que a gente decide o nosso destino, né? é, é. Exatamente, gostei demais. Vai valer a pena a gente ler essas outras partes aí que vem pela frente dessa antologia. São muito boas. Não, não li tudo, li uma parte. Não deu tempo ainda de Não, terminar tudo. Mas, nós estamos lendo por sua causa, meu caro. nossa, mãe, que Uai, maravilha. Eu, eu, eu já ia pular aqui, mas você deu uma ideia muito boa mesmo. Nossa, Esse vale texto do Francisco Fausto é bom. E as homilias são. A antologia que ele faz também é muito boa, né? muito boa. É porque ele que fez essa Excelente. antologia. Ela tá, inclusive, publicada lá no site, eu acho, da Quadrante, essa antologia. Olha, Eu acho que depois eu vou dar uma tem. olhada então. Ótimo. Inclusive, para pegar os textos, para fazer os seus classificados, Aham, talvez seja mais fácil lá. vai ser. Eu achei alguma coisa também num site, se não me engano, é, da Igreja Ortodoxa, não sei se é na Argentina, em Buenos Aires, alguma coisa assim, e Ah, acho que está em português. Até o site chama Eclésia também. Eu até procurei ver se achava algum título do São João Crisóstomo, pensando que fosse aquela editora Eclésia, mas é eclésia.org, se eu não me engano. sei. Tem muitos textos dos padres, assim, da Patrícia, Em espanhol, né? em português, Ah, em por incrível que português? pareça. Ah, que legal. Apareceu em português, melhor ainda, Bom, né? bom. É muito interessante. E vou adotar São João Crisóstomo também como um dos padroeiros aqui, os patronos dos catequistas também, né? Que ele nos ajude, pelo menos, a dar um Tá doido. toquezinho no pessoal. Tá doido. Né? Quem sou eu para chegar sequer como aprendiz dos ensinamentos, do conteúdo e da oratória dele, mas que ele possa nos ajudar também. Ah, a gente pode usar os Né? textos, né, dele, assim, enfim. Isso, exatamente. Nada há de novo. É, Só é para que reinventar a roda, né? é, Então, que a gente faça bom uso do que tem, apenas isso. Né? isso Obrigado, mesmo. professor. Ué, obrigado você, meu cara. A Cristina levantou a mão aí. Oi, professor. Bom Ei, dia. Cristina, bom dia. Muito boa mesmo essa ideia do Márcio, adorei. Também que o senhor achou ótimo também, apesar de né, já estar com a indicação lá da próxima leitura. Aham, Professor, é o tipo de leitura que eu gosto muito. É quando a gente vê os padres da igreja nos admoestando, né? Nos dão um norte. Eu não conheço muito a literatura dos apologetas da patrística, eu conheço pouco, para te falar a verdade, eu nem conheço.
que a gente lê uma coisinha aqui, outra ali, mas, né? Eu tenho a impressão que, eu acho que, eu não sei, acho que assim, a maioria desses padres da igreja, professor, eles são, as homilias deles são sempre voltadas para o reparo, como se fossem moralistas, para o reparo do comportamento. É como se eles estivessem começando a ensinar o católico a ser católico. Isso, é. Exatamente, 5 primeiros séculos, né? É isso, né? Exatamente. O E que são as escrituras, quem que foi, por que é tão importante, quer dizer, eles estabeleceram tudo que nós. Toda a doutrina católica posterior baseia-se na patrística. Toda a interpretação do sacrifício do Nosso Senhor, todos os comentários dos evangelhos, do Velho Testamento, tudo eles fizeram. É uma obra absolutamente extraordinária. Não tem nada igual. e mais especificamente, eu não sei, porque vamos ver, vamos acompanhar aí a leitura. Eu tinha começado a ler alguns tratados e homilias dele, de uns livrinhos que eu tinha aqui. Realmente, existem copistas, né? Existiam copistas que ficavam acompanhando ele, né, para fazer. São copistas mesmo. E o pouco que eu li aqui dele, ele fala, né, eu já comentei, que ele fala de casamento, educação dos filhos. E uma coisa que me impressionou, ele escreve, de uma dessas homilias que eu li, ele escreveu sobre como as viúvas devem se comportar. E prudência e decência. Prudência e decência como algo geral para o comportamento do cristão. Mas o que me chama a atenção, não é que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, falei, gente, como que nós aplicaríamos algum desses conhecimentos dele num entorno que não é receptivo a nada disso mais, não é? Uma pessoa que se comporte, por exemplo, uma viúva que se recolhe, e ele fala assim, se ela quiser tomar segundas núpcias, ela deve agir de tal e tal forma. Ele não chega nesse detalhe. Nós não temos mais um ambiente que possibilite um comportamento, digamos assim, absolutamente católico, né, professor? Não. Não tem. A não ser, quiser, enfim, que a pessoa. A sociedade não entende mais isso, né? A pessoa idosa, a mulher idosa hoje, ela não pode aceitar a sua idade, a sua velhice, a decadência natural do corpo. Ela não pode, porque a sociedade não a deixa fazer. Ela exige muitas coisas da mulher. E do homem também, né? Obviamente, mas nós estamos falando da mulher, né? Então, por exemplo, uma das coisas mais repugnantes que eu vejo nas senhoras, né, de idade, primeiro essas operações plásticas que esticam para tudo quanto é lado o rosto da pessoa e modifica até a feição. Mas o outro são as tatuagens, que elas fazem depois de velhas. É uma coisa assim é uma coisa repugnante. Então, assim, por esses sinais, né, a gente vê que não, hoje não tem mais possibilidade alguma, né? E o mais interessante nessa leitura de hoje foi ele falar dos espetáculos, né, professor? Os teatros, Os teatros, o entretenimento, né, que na nossa sociedade atual é a porta de entrada de todas as abjeções, de tudo que é abjeto, de tudo que é degradante, né?
Eu não sei, assim, se é possível mais ter algum tipo de retorno, sabe? Não, Na arte, assim, a arte, ela não é mais, assim, não sei, o nível de degradação é muito, muito alto, né? não há possibilidade de você ir num teatro hoje em dia, ou mesmo em cinema, num espetáculo público, né? Não tem. Outro dia eu estava pensando, eu e Anjo aqui, quanto tempo tem que nós não vamos no teatro? Mas é impossível ir. É. O professor, já na minha adolescência, eu detesto teatro. Odeio. Não gosto de ópera e não gosto de teatro. Acho duas coisas chatíssimas. Não é chatíssima. Eu não gosto de drama, eu não gosto daquela, acho uma pantomima, sabe? Assim, eu já fui em bons teatros, mas sempre assim, monólogo, textos menores e tal. Mas hoje, eu acho assim, desde a minha adolescência, eu acho que a arte já estava degradada. Ah, não, já, ué. Nossa, Já adolescente. já estava ruim. Eu não lembro assim de ter visto coisa sublime, esse tipo de fruição que eu falo assim, que é uma descrição da arte, porque nós vemos hoje muitas pessoas descrevendo a arte, porque, bom, uma coisa é a arte assim, o quadro pintado, não é? A paisagem, é um tipo de fruição de algo que é estático. Então, você pode fazer um juízo de valor. Agora, a parte da representação artística, eu fico olhando assim, eu falo, gente, essa descrição que os intelectuais fazem da fruição, ela é muito bela, ela é muito bonita, mas nem sempre não, raramente a gente tem contato com alguma coisa que nos proporcione isso. Muito É, raramente, é raro. sabe? A gente fica falando de uma coisa espetacular, que é a arte e tal e coisa, mas é uma descrição de uma realidade que não tá próxima da gente, mas é há muito tempo, É. não é? A primeira forma que desapareceu foi a arquitetura, né? É Ela desapareceu do nosso. o que é contemporâneo, né, professor? É, É do que está sendo produzido aí. desapareceu a beleza que eu tô te falando, né? Na arquitetura ela acabou, né? Você não vê mais nada. É, Você não admira, né? Você não admira nada mais. é. É, Na verdade, a gente fica procurando gretas na paisagem urbana, né? Eu sou muito assim. é, É, no pôr do sol, você pega um recorte assim entre um prédio e outro e vê ali uma árvore iluminada no topo, aí você olha no ponto, é um recorte que você vai marcar. Mas é isso, professor. No sentido assim, eu fico muito satisfeita com essa leitura. Eu acho que é o que nos mantém assim. É muito fácil se afastar diariamente de uma abstração que nos eleve, né? Então, começar a leitura, achei, nossa, adorei, porque eu vejo assim, esses padres antigos, essas homilias antigas, esses tratados antigos desse primeiro tempo da igreja, a gente se prestar atenção em cada palavra, porque eles são muito precisos. Então, assim, cada palavra que eles dizem são uma palavra de correção do modo de ser católico, assim, do é. comportamento católico, de como ele deve ser, né? Então é isso, muito bom. Nós temos que aprender a ser católico com eles. É, Hum. Aqui tem uma passagem que lembra o que você falou, Cristina. Aqui. Ele fala assim: se todos os dias despejamos a água num vaso furado, se não pomos em guardar a palavra de Deus,
o mesmo cuidado que empregamos para conservar o ouro e a prata, não obteremos vantagem alguma dos nossos encontros. Então, é isso, né? É aquela atenção permanente, diariamente, e relembrar diariamente, né? Essa palavra, né? E você falou uma coisa impressionante. A patrística, ela é de uma precisão de termos, uma coisa impressionante. Por mais prolixo que seja o padre da igreja, né? Por mais apaixonado que ele seja, ou nos pareça ser, né? A precisão da escrita é impressionante, né? Então, assim, eles não escrevem palavras que não sejam essenciais para o que eles pensam, né? Sim. É uma obra de conjunto, uma coisa impressionante. Juliana, se quisermos contemplar no cotidiano um pouco da presença de Deus, somente na natureza. Natureza ela foi criada por Deus, né? Mais alguma... Eu digo porque o resto ao nosso redor é só feiura. A decadência, porque a beleza para o homem comum, né? Ele na antiguidade, enfim, antes da modernidade, né? Ele encontrava na cidade, né? Nos monumentos, nas igrejas, né? E hoje né, o homem comum não tem acesso a essa beleza cotidiana porque desapareceram esses monumentos, né? Então não há mais fonte de beleza na vida do homem comum, né? Infelizmente. Mas eu fico pensando que há lugares, a gente pensa que na cidade onde a gente mora, essa arquitetura feia, né? A gente não tem assim, paisagens naturais muito grandiosas, mas há lugares no mundo em que isso há. E as pessoas se desensibilizaram. É lá que o mundo está acabando, inclusive. Pois é. É lá que o mundo está acabando. Justamente. Porque quando a gente vê, a gente assiste a vídeos que mostram esses lugares e fica assim, gente, uma pessoa que viva em contato com isso, ou quando a gente faz uma viagem, né? E volta. A gente vai para isso, né? Não é? Aquilo, você fica pensando, como que essas pessoas, elas criam um hábito, eu acho, que aquilo ali já não... Elas se desensibilizam de tanto olhar para aquilo, elas não têm mais... Porque é preciso a gente ter um olhar voltado para Deus mesmo, voltado para o bem, para que as outras coisas nos sensibilizem. Você matou a pau aí, é isso mesmo, não tem outro jeito. Se você não vê Deus, você não vê a beleza. Exatamente. E aí eu fui pensando, gente, o que fazer em nós mesmos, né? Nesse mundo que tanto excita o nosso sentimentalismo e que nos torna insensíveis. Para a beleza real. Isso. Para o bem, para buscar o bem. O que a gente faz, na verdade, que seja realmente para buscar o bem? Nós temos que nos aproximar de Deus, né? Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente recebe a graça de ver os universais, né? A beleza, o bem, a verdade, né? A pessoa que se afasta de Deus, ela pode estar com a beleza na frente dela que ela não observa. É o que está acontecendo na Europa, né? Uhum. Obviamente.
Porque o Espírito Santo não está iluminando mais aquele intelecto, né? E aquele coração, né? Então, ele vive no meio da beleza e não observa essa beleza, né? Ele recusou a graça, afastou de Deus, e agora ele vive no mundo feio, né? Embora imerso na beleza que Deus criou, na natureza, e na beleza que o homem criou, né? Porque, na verdade, o que importa não são os monumentos, porque os monumentos se reconstroem depois. O que importa é que aqueles monumentos foram criados por quem estava próximo de Deus. E só porque estavam próximos de Deus tiveram a capacidade de criar aqueles monumentos. Esses monumentos vão acabar. Quando a Europa terminar, já está quase no fim, esses monumentos, tem igreja na Europa sendo transformada em boteco, né, em grandes restaurantes. Isso vai acontecer aos montes, né? Mosteiros sendo vendidos para cadeias de hotel, né? Porque os mosteiros normalmente são construídos em regiões muito bonitas, né? E tem muitos mosteiros já que são hotéis de luxo, né? Isso vai continuar acontecendo. Então, enfim, afastou de Deus, é isso que acontece, né? Na verdade, a beleza externa que nós conseguimos construir, né, veio da beleza interna que nós estamos vendo pela graça de Deus, né? Tanto na música, quanto na arquitetura, quanto, né, o canto gregoriano, por exemplo. Enfim, essa beleza externa, depois que você se afasta de Deus, você não só passa a não observá-la, como a desprezá-la e a destruí-la. Não tem. Vai ser esse o objetivo. Infelizmente. O professor. Sim. A Paula tocou no ponto central aí da questão, né? Eu fico lembrando aqui da apologia da favela, que tomou, assim, virou febre há alguns anos atrás. Hoje já pararam com isso. Mas há uns anos porque a favela já invadiu. Essa estética da favela já invadiu tudo. Mas a quantidade de europeu que vinha ao Brasil para conhecer favela, eu tinha amigos que iam para o Rio de Janeiro e iam conhecer a favela. Era turismo, né? Como se Belo Horizonte não tivesse nenhuma. É turismo, né? Turismo. Agora, eu queria falar uma coisa. Enquanto eu estava falando, eu lembrei do Huysmans. Num dos livros dele, ele tem uma história interessante, né, que ele chegou quase que perto do satanismo, depois se converteu. O último livro dele, assim, perigoso, vamos dizer assim, é o As Avessas, né? Depois ele escreveu Caminho, a Catedral e tudo mais. Mas nesse As Avessas, ele tem um personagem... Esse é o mais famoso livro dele, né? Pois é. Eu digo assim, é o ápice do decadentismo, né? Europeu, Ele é um niilista, né? O personagem é um niilista, um homem altamente sofisticado, inteligente, culto, mas é um livro perigoso no sentido desse niilismo. Mas ele faz uma descrição maravilhosa. Não, eu acho que é no A Caminho, agora eu não vou lembrar. Mas ele faz uma análise da arte da Igreja Católica, a arte católica, especialmente católica. E ele faz uma observação muito importante, que todos os artistas que produziram, digamos, o ápice da nossa cultura, eles eram anônimos. Ele fala, né, que o canto-chão, que é o canto gregoriano, ele nasceu no fundo do claustro e ninguém sabe quem compôs. Os arquitetos, os artesãos, eles se uniam para construir as catedrais, mas era um conjunto de pessoas que também ali tem um certo anonimato, naquelas primeiras catedrais. Completo,
E aí ele começa a falar da música clássica, que aí já entra o gênio, porque ele fala que enquanto eu estou traduzindo aqui as belas palavras dele, então são com minhas porcas palavras. Mas enquanto os artistas faziam tudo em honra de Nosso Senhor, né? Enquanto eles faziam tudo, o que surgiu de belo nesse anonimato era uma arte inspirada. Depois vem o gênio humano assinando, né? Aham. O gênio humano da vaidade. Aí ele cita várias músicas clássicas que também foram compostas para esse divino, mas elas não chegam aos pés. Mas já tinha um autor, né? É, então, As missas de Requiem e tal. Que tem, né? Mozart, enfim, Handel, Palestrina, Palestrina. aí, e toda a música que a gente conhece como música clássica, ele fala isso, são o gênio humano no sentido de que não fazem mais voltados para Deus objetivamente, Ah, mas há uma vaidade na ah. produção daquilo, né? Eu sou artista, eu quero ser famoso. Música clássica é coisa de renascença. Coisa de renascença. Inclusive essa que, enfim, infelizmente tá se entrou na igreja, né, como uma coisa tradicional, né, que é essa do Palestrina lá, é o canto polifônico, né? É o canto polifônico. Ele, quando você compara o gregoriano com o polifônico, você sente assim completamente a diferença da Idade Média para a Renascença. Como é que o canto mexe com você, entendeu? Ele o canto, a música polifônica, ela é renascentista, né? Ela te tira do eixo, ela te emociona tanto que te leva para outros lugares que não são necessariamente bons. E tem algumas notas, né, na música clássica que elas são, assim, a repetição delas são uma agonia. Eu, por exemplo, eu fui confessando aqui, não gosto de teatro, não gosto de teatro. Mas o Bach, por exemplo, ele tem trechos agoniantes na produção dele. Tem. Ô, professor, eu estou com um textinho aqui dele, porque eu cheguei até a escrever sobre isso. Mas aqui, eu posso ler? Ué, claro. Então, é o Durtal, né, falando, o Huisman falando pelas palavras, né, como palavras no personagem. Bom, não, é o Huisman falando. O que lhe parecia superior parecia ao Durtal. As obras mais aplaudidas da música teatral ou mundana era o velho cantochão. Essa melodia chã e nua, simultaneamente aérea e sepulcral. Era este grito solene das tristuras e orgulhoso das alegrias. Eram hinos grandiosos da fé do homem que parecem irromper nas catedrais, como irresistíveis acho que é gêiseres ou gêiseres terrais, os próprios pedestais dos pilares românicos. Que música, por mais ampla ou mais dolorosa e terna que seja, vale o De Profundis cantado em Fá bordão, as solenidades do Magnífica, os entusiasmos do Salve Regina, o calor augusto do Lauda Sion, as angústias do Miserere Mei e do Stabat, os onipotentes e majestosos do Tedeu. Artistas de gênio tinham se esforçado por traduzir os textos sagrados. Victoria, Josquin Desprez, Palestrina, Orlando Lassus, Handel, Bach, Haydn tinham escrito maravilhosas páginas. Às vezes, mesmo, tinham sido empolgados pela influência mística e pela própria emanação da Idade Média para sempre perdida. E as suas obras guardavam, portanto, um certo aparato. Permaneciam, apesar de tudo, orgulhosas em face da humildade e magnificência, do sóbrio esplendor do canto gregoriano
que havia muito tinha acabado, porque os compositores já não eram crentes. Na música moderna, poderiam citar-se alguns trechos religiosos de Lisieux, de Wagner, de Berlioz e de César Franck, mas sentia-se ainda entre estes o artista escondido sob a sua obra, o artista exibindo a sua ciência, pensando em exaltar a sua glória e, por conseguinte, omitindo Deus. Encontrava-se em face de homens superiores, mas de homens com suas fraquezas e com sua inalienável vaidade, a própria tara desses sentidos. O canto litúrgico, criado quase sempre anonimamente no fundo dos claustros, era uma fonte extraterrestre, sem filão de pecados, sem traço de arte. Era uma ressurreição de almas já libertadas da servidão das carnes, uma explosão de ternura sublimada e de puro júbilo. Era também o idioma da igreja e o evangelho musical acessível como o próprio evangelho, aos mais exigentes e aos mais Mais um. humildes. Está na catedral ou no a caminho? Ô, professor, isso aqui eu vou ter que conferir, porque Eu acho que tá. Eu acho que tá no a caminho. é no A Caminho, exatamente. É porque eu tenho um textinho meu que antecede isso, no A Caminho. Sobre a. É belíssimo isso. Rosman, o A Caminho é um livro muito inspirado. A Catedral também, né? Ele fala que, só continuando, quando ele entra na parte da arquitetura, já é um outro trecho. Ele fala assim: então, essa admirável Idade Média, em que a arte, alimentada pela Igreja, se antecipou à morte, avançou até o limiar da eternidade, até Deus. A concepção divina e a forma celeste foram adivinhadas, entrevistas pela vez primeira e talvez última do homem. Olha que interessante, professor, foi o cume, porque as pessoas não atinge mais. E criticam quem tem como uma referência à Idade Média, com uma argumentação boboca, mas é o cume que foi alcançado e pronto. E não volta mais. Aí ele continua assim: e elas se correspondiam e se repercutiam de arte em arte. Houve, então, entre artistas uma aliança de cérebros, uma amálgama de almas. Os pintores associaram-se num mesmo ideal de beleza com os arquitetos. Afiliaram-se em um indestrutível acordo as catedrais e os santos. Somente. Ao contrário dos desconhecidos, esmaltaram a joia conforme o escrínio, modelaram as relíquias segundo o relicário. É belíssimo. É uma coisa linda. É coisa linda. E é isso mesmo, né? Não volta mais. Acabou. Eu acho que Deus quis mostrar que é possível aquilo, né? Que o homem construiu aquilo. Com a graça dele, né? Mas acabou, né? Fico pensando assim que nessa cultura degenerada que nós temos hoje, a cultura, né, que o senhor falou muito bem, né? A tatuagem é um símbolo espetacular do que nós temos hoje. E aí a gente vê, eu sempre falo dessa A Beleza Salvará o Mundo, esqueci agora o nome do autor, que tenta propor que é possível fazer boa arte fora do cânone católico. Não existe isso. É porque a beleza e a verdade e o bem estão unidos, né? Não tem jeito. O Rosman é uma coisa sensacional mesmo, né? Vou corrigir aqui, não tem nada a ver com isso que eu li, nada, porque eu estava me referindo, né, de memória, falei, deixa eu pegar o texto, não tem nada a ver com as avessas, não. Não, eu acho que é o A Caminho ou a Catedral, porque na Catedral também ele faz uma análise arquitetônica muito bonita, né? O Caminho. Acho que é.
A Juliana tá pedindo depois pra você disponibilizar o texto aí. Roger Scruton? Não. É Huisman. Roger Scruton não. Ei, deixa o Roger Scruton pra lá. Ah, não. A frase é do Roger Scruton, né? Beleza salvará o mundo? Sei lá. Eu não sei. O Dostoiévski. É o Dostoiévski no livro. Eu acho que é o Dostoiévski mesmo. Mas. É. É muito bom esses livros ele tem uma trilogia, né? Que é o A Caminho, a Catedral e o. Não sei como é que foi traduzido o outro. O Labá. Tenho 2 aqui. Eu vou falar a verdade, eu comecei a ler O Caminho e não terminei. Tem a trilogia que em francês é Labá. O título, mas eu não sei como é que foi traduzido, ou mesmo se foi traduzido, né? Eu não sei. Ele é muito bom, recomendo. E a edição que eu tenho do A Caminho e a Catedral é de uma editora portuguesa, não é brasileira. Eu tenho a edição nova dele, acho que é da Eclésia, não sei, falar a verdade. Talvez a Eclésia tenha traduzido a trilogia toda, né? Não sei. Não lembro. Muito bom. Muito bom. Mais algum comentário, observação, gente, da leitura de hoje? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.